Fim de jogo pela Copa do Brasil. Corinthians 1, Novo Horizontino 0 pelo placar agregado 2-0 Coringão. E o Coringão avança, né, na Copa do Brasil. E, gente, sinceramente, não vou postar um react, porque o react foi péssimo, não teve reação, exceto uns 2 ou 3 trechinhos que aí eu vou postar no final desse pós-jogo para vocês se deliciarem com as piadas, nossas piadas, né? Enfim, tô aqui com a Jaquezinha do Fala Muito Fiel e a Lília do Fala Muito Fiel pra gente tentar falar um pouquinho desse jogo do Corinthians. Quem quer começar? A Lília, que prestou um pouco mais de atenção que a gente. Eu, na verdade, estou tentando encontrar a resposta do que foi pior até o presente momento. Se foi o jogo do Corinthians ou se foi essas duas contando piada. Eu ainda não consegui decifrar isso, mas enfim, foram ambos horríveis. Cara, é até difícil encontrar palavras para falar desse jogo do Corinthians, porque foi mais um jogo medíocre que o Corinthians fez, né? Mais um jogo muito abaixo de produtividade, de criação de jogadas, de chances de gols, de oportunidades, né? O gol foi sair no finalzinho. E assim, o jogo tava... Um jogo que a gente já tava penando pra ser um 0x0. Assim... Muito cara de 0x0. Tinha cara de 0x0 e um jogo que, honestamente, tava difícil de manter a concentração, né? Porque vocês vão ver isso, inclusive. Por isso que a gente não tá culpa que o Corinthians não jogou nada. Mas é porque, tipo, foi um jogo que não deu nem pra gente reagir, no sentido, tipo... Não teve. O Corinthians não deu chute a gol. Sabe qual é a impressão que eu tenho? Uma coisa que a gente até falou no último jogo, é que o pior jogo do Corinthians é sempre o próximo. Verdade. É sempre, o Corinthians consegue jogar pior sempre no próximo jogo. Ele pode ganhar, só que a vitória ela é muito ilusória. Porque o que o Corinthians apresenta hoje não é nada. O Corinthians não tem meio de campo, o Corinthians não tem ataque, o Corinthians não tem defesa. Cara, é tudo... Eu não sei o que dá pra aproveitar dali. É bizarro você ver Bidon dentro de campo, Michael de dentro primeiro de campo. Volante. É bizarro. Bidon como tentando ser como armador. Igor Coronado, que vocês sabem, eu já defendi muito, mas também vive pedindo oportunidade, só quando tem oportunidade ele não corresponde. A gente até falou no comecinho, no intervalo, né, que a gente sente dó do Yuri nesse momento, né? Sim, porque ele ficou isolado lá na frente. Ele fica isolado, ele pouco recebe a bola. Muitas oportunidades que ele recebe é de cruzamentos e o Yuri não é pivô, ele não faz esse pivô bem feito. Então, assim, é um time que não constrói, é um time que não pressiona o adversário, é um time que tem dificuldade, porque se o adversário sobe a marcação e ao longo do jogo teve alguns momentos que o Novo Horizontino fez isso, ele simplesmente anula o time do Corinthians. Então, assim, jogo após jogo, a gente vem vendo o mesmo comportamento. E principalmente do adversário, né? O adversário já sabe o adversário já aprendeu, como anular o né? Corinthians. Como anular o Corinthians. Então, assim, é um time que não constrói, é um time que não cria, é um time que não pressiona, é um time apático, né? É um jogo completamente sem graça, o futebol apresentado pelo Corinthians hoje. E, assim, dá sono. Assistir o Corinthians hoje, honestamente, dá sono. É difícil você se concentrar no jogo, é difícil prestar atenção no jogo, porque é chato. Infelizmente, essa é a verdade. Eu fico com a sensação, por exemplo, nos últimos jogos do Corinthians, isso até na mão do Ramon Dias, agora também do Dorival, isso eu já acho que nem é culpa do Dorival. Daqui a pouco a gente pode falar do Dorival se a gente quiser, mas, por exemplo, que antes a gente viu um Corinthians jogando mal fora de casa, e em casa o Corinthians se impunha de uma forma que a torcida meio que forçava os jogadores a jogar. Só que hoje eu sinto que os jogadores, nem com a torcida mais, eles conseguem, sabe, entregar, tipo, ir pra cima e fazer um jogo decente. Como a gente falou. E, cara, é assim, eu sei que sempre tem aquela pessoa que vai comentar, fala assim, nossa, mas você tá reclamando, o Corinthians ganhou, o importante é classificar. Eu concordo, o importante é classificar em jogo de mata-mata e tudo mais. Só que, assim, como que você cria uma expectativa, igual o que eu tô batendo na tecla aqui direto? O pessoal fala, o Corinthians não tem elenco para jogar Campeonato Brasileiro, Sul-Americana e Copa do Brasil. Então, vamos abandonar a Sul-Americana. Só que dizem, na forma de abandonar a Sul-Americana, como se fosse provável o Corinthians ganhar uma Copa do Brasil, como se fosse fácil. Só que a gente vê a postura do Corinthians jogando contra o Novo Horizontino, com todo respeito, não respeito também, não, mentira, todo respeito. Que é um time muito inferior ao Corinthians, mas que chega na arena e, querendo ou não, consegue ficar com uma posse de bola maior em certos momentos,
Parece que é o Corinthians que tá jogando fora de casa. Eles parece que é o Novo Parece que tem mais Horizontino vontade, jogo. né? Parece que o Exato. Corinthians que tá na Série B, E aí, quando cara. você cria uma expectativa, aí beleza, o Corinthians faz um gol no final, a gente vai ficar romantizando isso sempre. Pô, é legal uma vez ou outra, mas toda vez. E não dá pra jogo romantizar, fraco, porque a gente sofre com essa mediocridade do futebol já tem alguns anos. Todo ano a gente tá flertando ali, isso indo pro brasileiro, todo ano a gente tá flertando com a zona de rebaixamento. Esse ano não tá, mas a gente tá perdendo o jogo ou ganhando o jogo, não entregando absolutamente nada. E dentro de casa, o mínimo que o torcedor que vai lá e pega um dinheiro que às vezes nem poderia ter gastado para estar ali assistindo e vê o jogador não se entregando. Porque, mas eu já tinha feito um gol, beleza, mas você tá na sua casa. O mínimo que você tem que fazer é tentar uma goleada. Assim, Sabe, é classificar com... beleza, não classifica, não goleou, mas pelo menos ter jogar bem, né? Jogar bem, ter bola, chute no goleiro, fazer o goleiro do adversário bola trabalhar, bola fazer na o goleiro do trave. adversário trabalhar. Não Na acontece verdade, isso. O que mais me incomoda, assim, nessa questão de romantizar e analisar só placar num jogo, é que, assim, se fosse uma final de campeonato contra um time... Sim, um contra time, um Flamengo, contra um Flamengo, Palmeiras, contra um Grêmio, Palmeiras, exato. Né? E aí você ganha de 1-0, aí tudo bem, é uma final de campeonato e tal. Mas eu acho que, assim, a gente tem aceitado muito esse placar medíocre contra adversários extremamente inferiores, ou que seriam para ser extremamente inferiores ao Corinthians, né? Então, o Corinthians, ele não consegue se impor diante de nenhum adversário. E é o que a Jaque falou, dentro da nossa casa, independente do adversário, a gente deveria se impor e fazer por onde, porque ali é a nossa casa. E a gente não consegue mais fazer isso. E a única coisa que eu acho normal dentro de casa é você sofrer para um time que realmente, um Flamengo da vida, um Palmeiras da vida, um São Paulo da vida, você sofrer, não perder. Isso, aí sim você tem que sofrer, mas você sofrer jogando com o Santos, que tá perdendo de todo mundo, é clássico, beleza, mas cara, o que o Corinthians fez também para parecer um clássico aquilo? Não parecia um clássico, o jogo de comadre, era um querendo perder e o outro querendo entregar. Então, assim, aí a gente vem agora para um jogo importante, Copa do Brasil, tentar pegar confiança para um próximo jogo, e aí entrega esse futebol medíocre também, e uma falta de vontade de querer conquistar um placar mais legal, tentar... Cara, cadê aquela empolgação do ano passado, que ganhava o jogo e eles iam cantar com a torcida? Cadê aquilo? Morreu? Era só no passado? A vontade que tinha de ganhar os jogos, né? Muito acomodado. É um time extremamente acomodado. A gente já conversou isso, né, pessoal, entre a gente, assim. Parece que quando a água bateu na bunda em 2024, o time entendeu que precisava mudar a postura e fez por onde. Mas esse ano ele se acomodou e eu tenho uma sensação que pós-título do Campeonato Paulista se acomodou ainda mais. Porque já estava de salto alto, porque, indo para pré-Libertadores. Eu já acho que o Campeonato Paulista do Corinthians não foi um grande campeonato, apesar de ter ganho, mas não foi. Se você pegar assim os jogos, o que entregou, se você analisar jogo a jogo... Se a gente analisar futebol, se a gente quiser ser clubista... Aí a gente deixa o futebol de lado e fica feliz pelo título. Mas se a gente for analisar futebol, eu acho que foi muito abaixo do que poderia ter sido visto a reta final de 2024. Mas ok, ganhamos o campeonato em cima do nosso maior rival, né? Em 2 jogos que foi muito gostoso, como foi, tudo que aconteceu, isso é indiscutível. Mas eu tenho uma sensação que depois dessa conquista, o time se acomodou ainda mais. Parece que ganharam o Super Mundial e foi só um Campeonato Paulista. Então, eu bato muito nessa tecla lá no Fala Muito Fiel, que é uma coisa que me incomoda demais. O time do Corinthians me parece um time muito acomodado, e a gente sabe que no futebol isso não adianta, porque agora tá fácil a Copa do Brasil, mas a tendência é que os jogos venham a ficar mais difíceis. E se você não preparar esse time agora, lá na frente a gente vai sofrer. E há quanto tempo... na própria, tanto na Sul-Americana quanto na Copa do Brasil, a gente chega a ter uma semifinal, só que na semifinal, quando você pega um time melhor, o time sofre. Exato. Isso diz não sofre, né? É eliminado. Não, sofre, é eliminado, e de uma forma assim, meio que, cara,
Aí a gente fica, pô, batemos na trave de novo, cara, de novo. Então, assim, queria aproveitar agora um pouquinho pra gente falar do Dorival. Eu acho que, assim, não quero a cabeça do Dorival, não é isso, pelo amor de Deus. Eu acho que, assim, o Dorival... Acho que o momento da gente analisar, de fato, assim, o Dorival vai ser com essa parada pro Mundial, ele vai ter uma pré-temporada, vai poder apresentar depois um time melhor pra gente. Assim, eu não acho que o Dorival conquistou as coisas que conquistou na sorte. Ele teve os seus méritos, mas ele também pegou um time bom do Flamengo, mas aquele São Paulo ali, eu acho que ele teve um mérito dele ali, fazer o São Paulo ser campeão da Copa do Brasil. Só que, assim, eu acho que o Dorival, neste momento, ele piorou o que não era bom, que era do Ramon Dias. Não sei a opinião de vocês em relação a isso, mas eu fico com essa sensação de falar assim, cara, o time do Ramon não encantava, mas tinha alguma coisinha ali que funcionava, que era o losango que ele fez que estava funcionando. O Dorival chegou... Eu acho que hoje o que me irrita muito no Dorival é que ele é um técnico que está querendo inventar a posição que não é do jogador. Ele quer pegar um jogador que tem uma característica e transformar ele em um jogador com outra característica. Isso não vai acontecer. Isso me lembra muito o Wagner Mancini, não, porra. Como que é o nome que foi ano retrasado? Antônio Oliveira? Não, o veião lá que foi técnico do Luxemburgo. Que é aquela mania de você querer transformar o jogador em uma outra posição e que não vai acontecer, não vai funcionar. Você querer colocar Carrilho de ponta, você querer transformar o Bidon em um meia armador, não vai. O Maicon, cara, ali naquele não funciona. O Maicon não dá pra entender, assim, a existência do Dorival no Maicon realmente... E aparentemente o Maicon virou um titular pra ele, né? Não, você me coloca o Maicon de titular com o Martínez no banco. Eu não gosto não queria que o Dorival tivesse vindo, né? Eu sempre falei que pra mim, já que era para tirar o Ramon para deixar o Dorival, deixasse o Ramon, né? Porque eu não consigo ter grandes expectativas com o Dorival. Não acho que ele vai fazer um trabalho tão excepcional assim ou tão diferente, né? Mas esse início, é o que você falou, é muito cedo pra gente julgar o Dorival. Mas a sensação que eu tenho é a mesma que a sua, tá? É que ele conseguiu piorar o que já tava ruim. Tipo, já, assim... Não tava bom. Se a gente pegar um recorte do jogo de hoje, o momento que o Corinthians conseguiu, no primeiro tempo, teve acho que uns 5 minutos ali, que a bola foi numa confusão, o time totalmente desorganizado, foi a hora que teve um chute pro gol, que ficou aquele vai e não vai, que foi o único momento que o Corinthians conseguiu chegar no ataque de um time que estava totalmente desorganizado. E isso fala muito sobre o trabalho do Dorival. Exato. É início de trabalho, a gente tem que ter paciência. Sim, início de trabalho tem que ter paciência, mas eu acho que se tinha um padrão já de time que funcionava, ele conseguiu acabar com esse padrão. O Corinthians hoje ele não tem nada, ele não tem uma jogada ensaiada, ele tem um meio de campo inexistente, você vê um buraco no meio de campo e é nítido isso. Você vê o Bidon toda hora recuando bola. Muitas vezes você vê... Ela pisa na bola e toca pra trás. Você vê muitas vezes o Coronado... quem quer que seja que chega na frente, não tem pra quem tocar. Não tem pra quem tocar. Então, assim, às vezes o time não consegue não tem uma sobra de bola que cai no pé do Corinthians, porque nunca tem... Parece que o Corinthians tá sempre... O adversário do Corinthians tem sempre superioridade numérica em qualquer parte do campo. O Corinthians não consegue trabalhar com superioridade numérica, o Corinthians não consegue criar pelas laterais, não consegue criar pelo meio, e fica muito confuso, porque... Beleza, é um trabalho que começou agora, mas cadê o que tinha, sabe? Que era pelo menos uma outra jogada. O Corinthians não consegue levar perigo numa falta. Minto, semana passada contra o Santos, o Coronado ainda cobrou uma falta que o goleiro defendeu. Mas raras vezes que o Corinthians... de escanteio, bola parada, no geral, muito raro. Muito ruim. E o Corinthians estava melhorando nisso, o Corinthians terminou o ano melhor nisso. E o que aconteceu, cara? O que aconteceu com esse time? O que aconteceu com essa vontade, sabe? Parece que o time joga bem quando quer, parece que o time se esforça quando quer. Aí você tem um técnico que... eu achei que poderia talvez dar certo por conta que o Dorival é um técnico de bastidor, é um técnico que ganha a equipe por ser um cara legal, mas, cara, pelo contrário, parece que o Corinthians continua apático.
Parece que o Corinthians não consegue reagir, o Corinthians não consegue fazer, não consegue se entender dentro de campo. A impressão que eu tenho é que o Corinthians não se entende. Os jogadores que estão ali dentro não sabem o que eles fazem com a bola. Essa é a impressão que passa. Porque vai jogo, vem jogo, né? Jogo após jogo, a palavra que define E aí nós não estamos falando de resultado. Estamos falando de futebol entregue. Jogo após jogo é medíocre. Medíocre no sentido, claro, da palavra, de mediocridade mesmo, entendeu? De criatividade, totalmente sem criatividade. Assim, eu honestamente, pra mim é desanimador, tá? O sentimento que eu tenho assistindo o jogo do Corinthians hoje é de desânimo. Primeiro que os jogos não me enchem os olhos, muitas vezes dá sono assistir o Corinthians, você acha que não vai acontecer nada o tempo todo, porque o time não apresenta nada, então assim, é desanimador, e isso me faz ficar desanimada pro futuro, porque eu penso assim, se a gente não consegue fazer bons jogos contra adversários fracos, dentro de casa, imagina quando a gente pegar os adversários melhores, superiores e mais fortes que a gente, mais organizados. E a gente volta no que você falou, né? Não se contentar com isso. Beleza, o Corinthians passou, mas é a obrigação do Corinthians passar contra o Novo Horizontino. Exato. Nessa fase ainda da Copa do Brasil, é a obrigação, o Corinthians precisa passar. Então, assim, eu não vou ficar dando saltos e saltos de alegria porque o Corinthians passou, porque era a obrigação dele. E, assim, passou jogando mal. O próximo adversário, a gente não sabe ainda, né? Qual vai ser, já sabe? Já acho que não. Não, Copa do Brasil é sorteio. É verdade. Enfim, então, assim, a gente não sabe ainda qual vai ser o próximo adversário. Mas a tendência é que cada vez fica mais difícil. E, cara, o Corinthians precisa crescer nessa competição, porque o Corinthians, ele ganha dinheiro cada vez que ele passa uma fase. É dinheiro que o Corinthians ganha, que o Corinthians mais precisa nesse momento é dinheiro. E eu falo, pra mim, a Copa do Brasil é muito mais difícil do que uma Sul-Americana. Aí o Corinthians não joga bem a Sul-Americana, não, mas a gente tem chance de ganhar a Copa do Brasil. Assim, eu quero muito quebrar a cara, de falar assim, de a gente bater campeão na Copa do Brasil, por exemplo. Porque eu olho esse time e eu fico com aquela sensação de, cara, parece que falta vontade, às vezes parece que é salto alto dos jogadores, sabe? E eu realmente não consigo entender esse Corinthians, né? cara. Parece que tem alguma coisa errada. O nosso sentimento de uma montanha-russa. Que aí você vai lá, aquele jogo contra o Inter, o time parece que quer jogar e joga com vontade. Aí no jogo seguinte, já faz um jogo bosta, um jogo que parece que, beleza. A sensação que eu tenho é quando o Corinthians joga com um adversário que tecnicamente é inferior ao Corinthians, os jogadores entram com a mentalidade assim, qualquer hora a gente faz gol e vence, sabe? É aí que vai lá e se ferra, igual contra o time lá, esqueci, o Mirassol, o Memphis foi lá e perdeu o pênalti. Tipo assim, a sensação que dá é isso, que tipo assim, os caras acham que, é contra o Mirassol, gente, a qualquer momento a gente faz gol. Então parece que eles não levam a partida a sério. Aí quando é um adversário mais forte, é contra o Inter, né, então vamos... mas depende, né? Porque contra o Flamengo também a gente não leva a sério. Não, sim, entendeu? Então. E não é nem, eu acho assim, que nesses jogos não é nem que não levou a sério, é que você vê assim a discrepância de um time pro outro. Né? É uma coisa assim absurda. O volume de bola que o Flamengo tem, a ofensividade que o Flamengo poderia ter goleado muito mais. A gente levou sorte de levar só aquilo de gol. Porque é vergonhoso você ver a diferença. É um abismo de futebol, de um futebol entregue pelo Flamengo e um futebol entregue pelo Corinthians, mesmo quando o Corinthians faz seus melhores jogos. Sim. Acho que é isso, né? É isso. Enfim, esse foi o pós-jogo. Eu vou deixar um pedacinho aí do react, porque realmente, gente, o que teve de melhor foi só um gol ali, né, no finalzinho, e anteriormente umas piadinhas aí que depois que atrapalharam o meu momento do gol. De todo modo, queria agradecer a Lia e a Jaquezinha por participarem aqui. E aproveite e se inscreva lá no Fala Muito Fiel para acompanhar elas. Se quiser seguir nas redes sociais, Lilia. @Lilian Cárgano. E Jaque? Jaquezinha ML23. Só? É porque ficou parecendo que era tipo MSN. Underline, não sei o que. Não, Jaquezinha ML23. E se inscrevam no canal também Fala Muito Fiel, que eu e a Lilia faz parte desse canal. E a gente faz uma live durante a semana. Eles fazem mais live, canal muito bom também. A gente faz lives pré e pós-jogo no canal. É isso. É nóis, respeita as minas e vai Corinthians! Jaque, quer um pontinho amarelo no pontinho? Um milionário. A jogada, ele não consegue.
conseguiu olhar Mas tem uma que eu não te falei ainda. Que é um pontinho verde no cantinho da parede. Quando o Corinthians joga a bola pra trás, ele marca a presença. da parede? Vai ser pressionado. Cagando. Coisa que o Corinthians agora não tá. Uma ervilha de castigo. Recebeu você, Martínez. Tem atuado mais ou menos nessa posição. de castigo. Aberto de lado. Tinha 2 todinhos em cima da mesa. Certo? E vai aumentando. Aí um dos todinhos chegou na beira e caiu. Aí o outro chegou lá de cima e olhou o que ele falou pra ele. Vai ganhar a parada. Todinho. Félix Torres. Orou pela falta do Carrillo agora, foi absurdo. O que o Tomás foi fazer no banco? No banco? Vários pratos. O que a banana falou pra maçã? Jogada perto da linha lateral, é só um arremesso. E posse de bola pro time. Eu que tirar a roupa de você que fica vermelha. Vocês estão conseguindo fazer ficar tudo pior. Eu com essas piadas de vocês, tá lá da depressão. Ai, time começa o seu jogo. Enxare, bola. Somos a pior pessoa que fez matar isso. Cortou. Piadas horríveis. Desliza, Yuri! Ninguém viu o gol! Ai, caramba, puta que pariu! Tudo com ele. Ai, meu Deus! Química Arena. Do maior Caraca, artilheiro da que lançamento casa do Hugo, hein? corintiana. Aí está, Yuri Alberto, no quintal Tio, de como casa. precisa! Ó, é Félix Torres, hein? Cada canto desse gramado. Aí E foi que o estilo pra cortar. Thales Já Maia. vai, Dantas. Caralho, que Yuri, tirada, Yuri. Tá vendo? O Yuri faz isso quando ele tá cara a cara com o goleiro. Ó, Sabe o que é pior? Que vai nem poder passar o resto. Ninguém jogou. pode sim, Vou o Gustavo postar. tava tão chato que a gente tava fazendo piada com Não, eu vou postar, eu tô... A culpa é do Corinthians, porque se o Corinthians fizesse um jogo decente, a gente não ia estar procurando piada pra poder rir. Você tava xingando o gêmeo, Menino. Não, eu vou... Ela é mesmo Tem que ser tipo assim, ai, por que que o Gaúcho gosta de martelo? Porque ele bate? Você tem aquelas piadas de pontinho pra contar pra gente? Não é assim, mas é quase isso. Eu desisto de você. Peraí, é quase isso. O que eu vou contar pra você? Mais dessa campanha na Copa do Brasil, começando ganhando de virada, depois passando pelo jogo. Não, você não pode ver, não vai ver. Parabéns, Ah, é assim, ó. Qual que é a ferramenta preferida do Gaúcho? que é o brasileiro. Não sei. Pra que É o martelo. Porque ele bate. Depois dessa, vamos gravar esse pós-jogo pra vocês dormirem, vai ser duas, meu pai. Não dá não. Porque ele bate. Nós tivemos essa noite também a vitória